fazendo uma revisão geral para vocês de todo o direito civil. Até porque o pessoal do primeiro ano, né, vai ter a prova agora do Chapcom e a gente quer revisar com vocês a matéria, até porque isso ajuda também a fixar a matéria. Então, vamos começar? Bem, eu fiz um slide bem resumido, é mesmo para tratar dos principais pontos aqui. A gente não vai se aprofundar tanto quanto a gente costuma fazer nas revisões, né, geralmente. Eu sei que a Giana já tratou para vocês o último tópico que o Chapcom trabalhou, que foi negócio jurídico. Eu também tratei com vocês direito da personalidade. A Giana falou do direito da capacidade e incapacidade das pessoas. Então, agora vai ser mesmo relembrar os principais tópicos da matéria de direito civil, até para vocês relembrarem tudo mais. E no final eu vou trabalhar algumas questões com vocês e mostrar uma maneira também de a gente fazer a resposta, né, na prova, porque as nossas provas, elas são dissertativas, a prova do primeiro e do segundo ano, a gente tem que escrever toda a resposta. Eu vou mostrar para vocês uma maneira mais simplificada da gente estar fazendo essa argumentação. Então, vamos começar. A gente começa falando de direito civil da parte bem geral mesmo, o que é a pessoa, a capacidade, a incapacidade dela. E aqui a gente tem duas partes para a gente definir uma pessoa natural. A pessoa natural é uma pessoa como eu e vocês, que ela nasce e durante toda a vida ela tem todos esses direitos garantidos pelo nosso Código Civil e demais códigos. E aqui no direito civil, ela é classificada de algumas formas, até para a gente separar a pessoa natural da pessoa jurídica. A pessoa natural, ela é dotada da personalidade e da capacidade. A personalidade, ela é uma aptidão genérica para a pessoa adquirir seus direitos e contrair obrigações. Ou seja, é aquela parte de mim mais individualizada a mim. É a personalidade que é uma coisa bem individual minha. Ela é bem genérico, ela é classificada também e depois dividida em nome, estado e domicílio da pessoa, mas ela é mesmo uma coisa mais genérica, dotada desse poder civil para a pessoa adquirir direito e contrair obrigações. Já a capacidade, ela é a extensão desse direito, ou seja, a capacidade no direito civil, ela vai dizer o que você pode ou não pode fazer. Ela vai dizer o que você consegue ou não consegue fazer. E isso é determinado pelo nosso próprio Código Civil. Ele tem mecanismos de controlar essa capacidade da pessoa. Aqui a gente começa falando também, quando a gente fala da própria personalidade da pessoa, a gente tem que saber aonde que começa essa personalidade, porque adianta muito a gente definir o que é uma personalidade e não saber onde ela começa. A personalidade, no nosso direito civil, ela começa com o nascimento com vida. A criança, ela nasceu com vida, até a sua morte, ela terá todos esses direitos, ela terá toda essa capacidade, ela terá toda essa personalidade. E isso não muda até a sua morte. Essa teoria natalista que eu coloquei para vocês está também no slide do professor, e ela fala que o nascimento, o nosso direito e a nossa capacidade, ele vem com o nosso nascimento, mas antes da pessoa nascer, o nosso código também resguarda alguns direitos para essa pessoa, que a gente chamaria de resguardar o direito do nasciturno, ou seja, a criança que ainda não nasceu, mas é resguardada alguns direitos. Como a gente pode perceber, o próprio direito à vida é resguardar essa criança quando a gente percebe que o nosso Código Penal, em geral, ele proíbe o aborto, ou seja, torna o aborto um ato ilícito. Por quê? Porque essa criança também é protegida muito antes de nascer. Mas é mesmo com o nascimento dela que ela começa a adquirir tudo aquilo que o direito civil dá a ela. O nome dela, a própria personalidade dela só nasce com o próprio nascimento dela com vida. Aí, na própria pessoa natural, quando a gente está falando de capacidade, a gente tem que falar também da incapacidade. A gente, em regra, consegue a nossa capacidade total aos 18 anos, ou seja, completou 18 anos no Brasil, a gente tem capacidade para resolver todas as nossas obrigações do direito civil. Dentro do direito civil, é com 18 anos que a gente se torna absolutamente capaz. Mas a gente ainda tem a relatividade nessa capacidade. Ou seja, pessoas menores de 16, elas são tratadas como incapazes.
dentro do direito civil, elas não podem exercer diversas formas dele. Por exemplo, uma pessoa de menor de 16 anos não pode casar. Casar é um direito que está garantido no nosso Código Civil, mas uma pessoa menor de 16 não pode, porque ela é considerada incapaz para esses mecanismos da vida civil. Uma pessoa de 16 a 18 anos, ela é considerada relativamente incapaz. Uma pessoa relativamente incapaz, ela pode exercer todas as suas direitos no Código Civil, mas ela vamos dizer que ela é vigiada por uma pessoa maior e capaz. Uma pessoa de 16 anos, ela pode casar, mas ela tem que ter a autorização do seu responsável legal, seja os pais, seja uma pessoa que foi nomeada como seu responsável. Então, o direito civil, na sua capacidade, a extensão dele é dividido em menores de 14 anos são incapazes, de 16 a 18 anos são relativamente incapazes, ou seja, podem exercer todas as suas atividades da vida civil desde que vigiados, ou seja, desde que tutelados por uma pessoa maior e capaz, normalmente seu responsável legal. E pessoas acima de 18 anos são plenamente capazes para se resolver dentro da vida civil. Mas a gente ainda tem casos especiais sobre essa capacidade, sobre essa incapacidade. O Código Civil, nessa parte, quando ele fala da idade da pessoa para adquirir capacidade, ele fala da parte legal. Mas a gente ainda tem algumas outras coisas específicas. Por exemplo, uma pessoa, muitas vezes ela pode acabar sendo interditada. Essa interdição é para proteger os próprios direitos dessa pessoa. Ou seja, vai ter toda uma investigação sobre a vida dessa pessoa e tudo mais. E, dentro disso, ela é considerada relativamente incapaz. Ou seja, uma pessoa com mais de 18 anos, ela teve a sua capacidade, mas muitas vezes ela pode perder essa capacidade. Muitas vezes isso acontece por doença ou enfermidades de doença mental, pode ser uma coisa passageira também. Há ainda o que a gente chama de incapacidade passageira, ou seja, o momento da vida dessa pessoa, ela perde essa capacidade e ela tem que ser tutelada por alguém. A gente chama esse processo de interdição. Essa pessoa ela passa por uma interdição, ou seja, ela é barrada de exercer plenamente os seus direitos civis, mas ela ainda pode exercer desde que ela esteja tutelada por alguém. A gente chama isso de curatela. Ou seja, essa pessoa vai ser curatelada por alguém. Alguém vai mesmo cuidar dela, vigiar ela, todas essas referentes a esse código. E a gente chama essa pessoa de curador. É o curador que fica responsável por vigiar mesmo a questão da vida civil dessa pessoa. Agora aqui a gente tem o que a gente chama de que cessa a capacidade. Quando a gente fala de cessação da incapacidade, ela pode ser voluntária, judicial ou legal. Isso muitas vezes aqui acontece mesmo com as pessoas que, em geral, estão dentro da capacidade de puridade. Voluntária, a gente pode tratar isso como seus pais. As pessoas de 16 anos até 18, elas podem se tornar capacitadas plenamente com direito civil, desde que isso aconteça com uma autorização. Ou seja, o seu pai, ele vai voluntariamente perceber que você tem toda a capacidade, você tem uma renda estável, você já tem uma maturidade e você quer ter essa capacidade para ter a sua vida longe dos seus pais. Então você pede para os seus pais te tornarem capazes. Isso pode acontecer, mas só com pessoas maiores de 16 anos. Então é os pais, próprio responsável da pessoa, que assina para ela se tornar capaz. Judicial é quando a própria pessoa com 16 ou menor de 18 anos entra no judiciário para pedir essa sua capacidade. Ou seja, ela é uma pessoa que já está instável, ela já tem completamente o seu controle da sua vida ali, ela tem um emprego estável, ela tem capacidade para se sustentar, para ter uma casa, para se alimentar, tem essa responsabilidade. Então, judicialmente, ela pode entrar pedindo essa capacidade, mas provando todos esses requisitos necessários para você ter essa capacidade. E a legal é a mesma tratada pelo Código Civil. Maiores de 18 anos cessam a sua incapacidade. Então, em geral, o que nós temos? Nós, quando nascemos, nós nascemos incapazes.
Nós não temos plenamente a nossa capacidade. Inteirando 16 anos, nós nos tornamos relativamente incapazes. Tirando algumas exceções que a gente pode pedir a nossa capacidade plena, ou seja, indo com nossos pais e pedindo para eles assinar, tornando a gente capaz, entrando no judiciário, provando que você tem todo o controle da sua vida civil e adquirindo essa capacidade, ou legalmente, completando 18 anos. Incapacidade transitória. A incapacidade transitória é aquele momento da vida em que a pessoa pode sofrer um acidente. Normalmente isso acontece mesmo por acidentes físicos que essa pessoa tem, e naquele período específico ela não tem todas as suas faculdades mentais boas para poder tratar da sua vida civil com toda a responsabilidade. Então, por aquele breve momento, ela se torna incapacitada. E nisso, nessa incapacidade, ela é bem transitória. Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente de carro. Ela pode entrar em um estado de coma até se recuperar. Estando em coma, essa pessoa ainda teve uma vida antes desse acidente. Então, os bens dela, a casa dela, ela tem que ter alguém para proteger aqueles bens. Então, durante esse período que ela está em coma, ela se torna incapaz, ela não consegue exercer, né, por estado enfermo que ela está, exercer a sua vida civil. Então, alguém vem, normalmente o judiciário, que nomeia um juiz, que nomeia uma pessoa responsável para isso, e essa pessoa se torna o curador dela, o curador que cuida dela durante esse estado, mas quando a pessoa se recupera, quando ela volta desse coma, ela tem todas as suas faculdades recuperadas, ou seja, ela pode voltar novamente a exercer a sua vida civil plenamente, sem nenhuma preocupação. Então, a incapacidade transitória é mesmo um momento da vida da pessoa que ela perde essa capacidade por qualquer questão que seja. E dentro desse momento tem um curador para tratar e cuidar das questões civis da vida dela, mas ela volta a ter toda a sua capacidade assim que ela melhora. E aqui, do mesmo jeito que a gente tratou aonde começa a nossa vida civil, aonde começa a nossa pessoa natural, a gente tem que tratar aonde termina essa pessoa natural. E a nossa pessoa natural, ela termina com a morte. Todas as nossas capacidades, toda a nossa personalidade no direito civil, ele é adquirido plenamente com a vida, o nascimento com vida, e ele cessa completamente com a morte. Mas a gente tem que pensar aqui em dois quesitos de morte, porque atualmente a gente consegue tratar de duas formas diferentes de falar sobre a morte de uma pessoa. A morte real é a pessoa que verdadeiramente morre, né? Meio estranha essa frase, mas é a pessoa que ela morre e você consegue ver que ela morre, vamos dizer assim. Você consegue ver aquilo. A presumida, a gente pode tratar como uma pessoa que desaparece. Infelizmente, é muito comum a gente ver casos de desaparecimento que duram anos. E como eles duram anos, antes desse desaparecimento, a pessoa tinha uma vida. E se ela tinha uma vida, ela tinha bens, ela tinha patrimônio, ela tinha casa, carro, e aquilo não pode ser deixado ao acaso. Tem que ter algum cuidado, até mesmo para a gente preservar direitos de parentes dessa pessoa. Vamos imaginar que um pai de família ele some, ele tem filhos, e aqueles bens, aqueles imóveis, carros, são herança dos seus filhos, e os seus filhos têm direito a isso. E a gente precisa preservar isso e mandar isso também para os seus filhos. Então, a gente fala de morte presumida quando uma pessoa ela acaba sumindo por um determinado tempo e a gente presume que ela morre principalmente para cuidar dos seus bens patrimoniais. Porque os bens patrimoniais dessa pessoa, eles têm muitos mais quesitos importantes para a sua família também. Então, a gente fala nessa morte quando a pessoa some por um tempo muito extenso. A gente considera aqui quando uma pessoa some por mais de 10 anos. Quando uma pessoa some por mais de 10 anos, a morte dela é decretada e se entende que ela morreu. Agora, mas se ela aparece depois desse tempo, e ela ainda consegue ter toda a sua capacidade civil, ela volta a ter a vida dela, né, entre aspas, normalmente. Porque seria injusto a gente
presumir uma morte de uma pessoa e ela aparecer. Então, morte presumida é uma pessoa que some por mais de 10 anos. Nós presumimos a morte deles para poder olhar e cuidar desses bens patrimoniais da pessoa, principalmente para proteger a família dela. Mas se ela voltar, se ela desapareceu e volta depois desse tempo, sem nenhum problema, ela pode retornar todos os bens que ela tiver, toda a capacidade que ela tiver. Isso não é problema. Agora, partindo para um outro ponto do próprio direito civil, eu vou falar com vocês agora do direito da personalidade. A gente falou semana passada, eu dei essa monitoria para vocês, do direito da personalidade, e agora eu vou retomar os pontos mais importantes também nesse quesito. O direito à personalidade, ele vem principalmente para cuidar daquilo que é muito individual da pessoa. Nosso Código Civil, ele já cuida muito da própria capacidade da pessoa. A capacidade tem muito a ver com obrigações que ela adquire, sejam obrigações de pagar uma dívida. Um menor normalmente não contrai dívidas, são só pessoas capazes que contraem. Então, o direito da personalidade, ele é dissertado pelo nosso Código Civil, principalmente para proteger direitos muito individuais da pessoa. O nome da pessoa, o pseudônimo que a pessoa adquire, seja para ela virar um artista, seja para ela fazer qualquer outra coisa da sua vida, o estado dessa pessoa, ou seja, o estado civil que ela adquire, o estado, a naturalidade, o país onde ela vive, esses direitos que ela tem dentro desse território, e o domicílio da pessoa. Nenhuma pessoa vai gostar de ter o seu domicílio invadido. A gente não pode deixar que isso aconteça. Por isso, o nosso Código Civil, ele trata disso. E é importante a gente relembrar que quando o nosso Código Civil começa a tratar dessas partes, ele vem muito vinculado à nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal de 1988, ela foi criada em um período, e ela foi pensada em um período de ditadura militar, onde a própria dignidade do ser humano, ela era muito maculada. Por isso, a nossa Constituição traz diversas garantias, diversos direitos sobre a dignidade da pessoa humana. E o nosso Código Civil, atualmente, ele vem pegando isso principalmente da nossa Constituição. Dissertar esses direitos de personalidade é principalmente continuar garantindo o que a nossa Constituição já vem falando em toda a sua redação. E aqui a gente faz uma primeira abordagem do direito da personalidade, classificando o que seria a personalidade dessa pessoa. A gente pode dizer aqui que quando a gente fala de personalidade, a gente tem que individualizar essa pessoa. Como são direitos muito subjetivos, propriamente meu, propriamente de cada um de vocês, a gente tem que individualizar esse ser, para poder proteger ele da melhor maneira possível. Então, a gente começa falando do nome dele. O nome da pessoa é um direito garantido pelo nosso Código Civil. Toda pessoa tem direito ao nome, e esse nome, ele não pode ser exposto ao ridículo, ele não pode ser usado de forma vexatória, e ele não pode ser usado sem a devida concessão dessa pessoa. Esse nome, ele não deve ser usado de qualquer forma sem que a pessoa autorize. E ele é adquirido com o próprio nascimento. A criança nasceu, os pais têm por obrigação registrar essa criança. Qualquer criança que não seja registrada e que o Poder Judiciário venha a conhecer, ela vai entrar em contato com os pais e perguntar. Pode até gerar um processo do porquê os pais não registraram essa criança. Porque registrar ela é você já dar esse primeiro passo à personalidade dela. Uma personalidade tanto individual, como o primeiro nome da pessoa, seja Ana, Maria, quanto uma individualidade da própria família. O sobrenome, hoje em dia, os pais têm a opção de colocar ou do pai ou da mãe, ou dos dois, mas ele tem que ser propriamente vindo do pai e da mãe, não pode ser um sobrenome inventado, porque isso faz parte de uma história sua. Então, essa própria personificação do nome, seja o primeiro nome, Ana, Maria, que é bem específico, até o sobrenome é um direito completamente garantido. Depois a gente fala do estado dessa pessoa. Essa pessoa, ela pode ter pelo menos 3 estados.
que a gente trata aqui como um estado individual da pessoa, o estado familiar da pessoa e o estado político. O estado individual da pessoa é aquilo que a gente vai tratar mesmo como a forma física da pessoa. A idade dela, o sexo dela. Aqui em sexo a gente vai falar também da sua identificação sexual. Você vai ser tratado no direito brasileiro da maneira que você escolher ser tratado. Se você for transgênero, se você for homossexual, você tem todo esse direito de ser respeitado dentro disso. A nosso Código Civil respeita isso completamente, a nossa Constituição garante isso para a gente. Então, falar de sexo é também falar da forma que a pessoa quer ser identificada. A gente fala sobre a cor dela, a altura. É muito comum, hoje em dia, quando você vai... Acho que a maioria de vocês já tirou o título de eleitor, eles perguntam para você como você se identifica. Isso também é uma forma de individualizar você. Se você se identifica pardo, preto, se você se identifica branco. É essa individualização pessoal. Depois a gente passa para o estado familiar. O estado familiar, ele é a pessoa que tem aquela relação civil com a sua família. A gente vai tratar aqui de matrimônio. Mais para frente, quando vocês forem adentrando, propriamente dito, no direito civil, vocês vão perceber que classificar a pessoa de acordo com o seu matrimônio é muito importante. Se ela é solteira, se ela é casada, se ela é divorciada, separada. Porque isso, o matrimônio, no direito civil, ele não tem nada de romântico. Ele é propriamente dito uma situação onde duas pessoas se unem e adquirem aquele casamento para regular patrimônio. Então, é muito importante você saber se ela é solteira, se ela é casada, divorciada, porque isso tem muito a ver com o patrimônio dela, com o dinheiro dela, com a casa, com o carro, com tudo. E a gente fala, por último, do estado político da pessoa. Vocês vão avançar também, creio eu, no direito constitucional e vão entender mais profundamente esse estado político da pessoa. Aqui a gente vai falar de algumas formas de estado político. A gente fala da pessoa natural do Brasil. Eu sou brasileira porque eu nasci em território brasileiro. Ou eu posso ser naturalizada brasileira, ou seja, um estrangeiro que se naturaliza no Brasil. Isso é importante por quê? É importante porque a gente tem dentro dos nossos códigos o princípio da territorialidade. Ou seja, a lei ela só funciona para o território brasileiro, mas em alguns casos elas podem funcionar para brasileiros em outros países. Vocês vão aprender isso mais para frente, que a lei brasileira pode funcionar para brasileiros em outros países, mas são casos muito específicos. E algumas leis de outros países podem funcionar para estrangeiros aqui no Brasil. É por isso que a gente precisa dividir muito bem isso. O que é uma pessoa natural do Brasil, porque nasceu no Brasil, e o que foi uma pessoa estrangeira que veio do Brasil e se naturalizou. Aqui também a gente tem as principais características do direito à personalidade. Isso aqui já vem praticamente dissertado no nosso Código Civil, que os direitos da personalidade eles são absolutos. Ou seja, em hipótese alguma, eles podem ser infringidos ou a pessoa não pode ter a garantia de entrar no judiciário para recorrer a esses direitos. Se o seu direito for maculado, em todo momento você pode entrar no judiciário para buscar eles, porque eles são absolutos, nenhum outro direito fica acima deles, porque eles envolvem também a dignidade da própria pessoa humana. Eles são ilimitados. E aqui, eles não sofrendo limitações, a gente vai dizer principalmente que eles não são de um rol taxativo. Um rol taxativo é a gente definir alguma coisa categorizando ela. Como, por exemplo, a gente categorizar o que seria uma refeição completa, por exemplo. Um exemplo muito estranho, mas seria isso. A gente categorizar o que seria uma refeição completa. Ah, tem que ter proteína, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter isso. E a gente vai colocando, entende? A gente vai colocando esses roles taxativos e vai limitando. Então, a refeição completa, ela só é aquilo dentro desse limite? Só. Por quê? Porque a gente colocou esse rol taxativo. A gente começou a categorizar ela dessa forma. E a gente não faz isso com o direito da personalidade.
A gente nunca pode dizer que os direitos da personalidade são um direito só do ser humano brasileiro, só de uma pessoa capacitada. Porque quanto mais a gente categoriza esses direitos, quanto mais a gente coloca eles, fica falando direito à personalidade é isso, não, direito à personalidade é aquilo, a gente limita esses direitos. Manter esse rol aberto é dar para as pessoas a própria classificação dos seus direitos, porque individualmente, como esse direito da personalidade pertence muito individualmente a você, é você mesmo que pensa em qual momento ele pode ser maculado, em qual momento ele é ferido. Uma coisa que pode ferir o meu direito à imagem, que eu ache, que eu considere que colocou exposição à minha imagem de uma forma vexatória, para você pode não ser. Por isso que a gente não categoriza ele, a gente não fala o que seria a mácula, o nome, a gente não fala o que seria a mácula, a própria imagem da pessoa, a gente deixa isso aberto, não pode ser maculado. Mas quem entende isso é a própria pessoa. Depois a gente fala que eles são extrapatrimoniais, ou seja, eles não podem ser colocados, não pode ser colocado em cima desses direitos valor monetário. Ninguém pode pagar você para não entrar judiciário porque você teve a sua imagem vinculada de forma vexatória a alguma coisa. Seu direito na personalidade não sofre essa patrimonialidade. Eles não têm valor monetário. Porque dar valor monetário a alguma coisa também seria limitar eles. Pense bem, quanto mais caro, melhor uma coisa é. Então, se a gente começa a colocar valor em tal direito, um direito da imagem, peraí, no judiciário vai ser tanto, do nome é isso. A gente começa a limitar esse direito, a gente não pode fazer isso, porque isso se liga à dignidade da pessoa humana. Eles são intransmissíveis, são direitos meus que eu não posso transmitir para nenhuma outra pessoa. Não sofrem qualquer tipo de transmissão, nem por herança, nem voluntariamente, de forma alguma. Eles são impenhoráveis, e esse impenhoráveis, ele novamente se liga com o extrapatrimonial. Ou seja, eu não posso dispor desses direitos, nem voluntariamente, nem involuntariamente. Esses direitos, eu não posso abrir mão deles. Eles são meus e eu carrego eles do momento que eu nasci até o momento que eu morri. Eles são imprescritíveis, ou seja, prescrição é em algum dado momento ele sofrendo uma decadência no tempo onde você pode usar esse direito. Ele não cessa. O direito da personalidade, ele nasce com você e ele morre com você. Durante toda a sua vida ele existe, não é um direito que cessa. E ele é irrenunciável. Você não pode renunciar a ele. De forma alguma você vai dispor ele, de forma alguma você pode falar que você não quer. Não quero o meu direito ao nome. Impossível. Toda pessoa tem um nome, ela adquire com o nascimento e vai carregar isso para a vida toda. Eles são irrenunciáveis. Dentro desse quesito aqui, eu gostaria de relembrar vocês uma coisa importante. O direito à personalidade, mesmo ele terminando com a sua morte, se caso você morra e a sua imagem, de alguma forma, de qualquer forma, seja usada por qualquer pessoa de forma a macular essa imagem, seus herdeiros ou parentes próximos a você podem entrar pedindo indenização por esses danos. Porque nesse momento, no momento onde uma pessoa ela morre, a gente tem que respeitar completamente a imagem dessa pessoa, porque a imagem dessa pessoa, o sobrenome dessa pessoa é vinculado à própria família dela. Então, se de qualquer forma, qualquer pessoa natural, pessoa jurídica, usar a imagem de uma pessoa que já morreu de forma vexatória, obviamente a pessoa que está morta não pode recorrer ao judiciário ao seu direito da sua imagem não ser maculada, mas a sua família pode. Porque utilizar essa imagem dessa pessoa de qualquer forma vexatória é uma mácula à própria família dela. Então, a família tem esse direito de impedir que seja vinculada a imagem dessa pessoa de qualquer outra forma. E aqui, por último, a gente passa para o último tópico que foi tratado com vocês, que é a pessoa jurídica.
As pessoas jurídicas, elas são tuteladas pelo nosso Código Civil pela sua imensa importância na nossa sociedade. Quando vocês adentrarem no direito empresarial, vocês vão entender que, economicamente, ser essas pessoas jurídicas tuteladas, elas ter direitos, ter obrigações, é de imensa importância para a nossa sociedade. A nossa economia, ela é vívida, ela se constrói através de empresas. E pessoas jurídicas, a gente pode entender também como empresas. Não sempre são empresas, mas a gente pode entender, assim, na forma genérica da palavra, o que são empresas. E isso é muito importante economicamente para toda a nossa sociedade. A pessoa jurídica, na sua primeira formação, ela é formada por pessoas naturais. É um grupo de pessoas naturais que se juntam com um interesse comum. Vamos pensar aqui no quesito de uma padaria. 5 amigos se juntaram porque querem abrir uma padaria. Beleza, uma padaria. Esses 5 amigos têm um interesse comum e vão lá formar a sua padaria. Mas por que é tão importante dar a essa padaria essa personalidade? Porque ela presta serviços. Ela presta serviço para a nossa sociedade. E as pessoas jurídicas, elas são mesmo um órgão que presta um serviço para alguém. Então, se ela presta um serviço para uma pessoa, se ela tem contato com uma pessoa, obrigatoriamente no nosso direito é muito óbvio a gente pensar que a imagem dela, né, vamos dizer assim, o nome da padaria, pode ser vinculado a uma forma vexatória, que se a padaria tiver, por exemplo, um mascote, ele pode ser vinculado de forma vexatória, mas também ela tem as suas responsabilidades contra essas pessoas que consomem dentro dela. Por isso que a gente dá a ela essa personalidade, para a gente poder tutelar a relação dela com esses terceiros. Alguém falou alguma coisa? Pode falar. Oi? Não? Se alguém tiver alguma pergunta, em qualquer momento pode me interromper, tá? Eu não me importo. É bom vocês tirarem a dúvida agora, para na hora da prova vocês conseguirem discorrer muito bem as questões. Olha, licença, você pode me tirar uma dúvida sobre o fato do Estado ser considerado, ou melhor, ser uma pessoa jurídica? Eu não entendo muito isso. Tipo, tá explicado na aula, mas... Estado, a gente está falando aqui do direito à personalidade, certo? Cara, não entendo muito bem. Eu vi sobre pessoa jurídica de direito público e dentro disso estava o Estado. Ah, tá. Entendi. Deixa eu só achar uma coisa aqui. Pessoa jurídica de direito público, elas são propriamente ditas entre organizações públicas, como se fosse, por exemplo, o fórum. Ela é dotada de um direito público porque ela representa o nosso Estado, mas ela ainda tem personalidade. Por que ela adquire essa personalidade? Porque, de qualquer forma, sendo ou não um órgão governamental, ela pode sofrer essas máculas na sua imagem e ela também trabalha e se relaciona com terceiros. Depois a gente também fala de pessoa jurídica de direito privado, ou seja, direito privado são propriamente empresas abertas por pessoas muito específicas, que não estão dentro do poder do Estado. É assim que a gente trata, é por isso que a gente faz essa separação. Porque quando a gente começa a especificar mais a própria pessoa jurídica, bem mais para frente vocês vão entender, principalmente em direito empresarial.
quando vocês tratarem de empresas particulares, ou seja, empresas formadas por pessoas particulares, pessoas como eu e você, não tem nada a ver com órgãos públicos. E pessoas de direitos públicos, elas têm direitos e garantias diferentes, porque são órgãos, são instituições diferenciadas. Por isso que a gente fala do estado dela, se é estado público ou estado privado. Consegui sanar a sua dúvida? Sim, sim, com certeza. Mas eu tava pensando mais no quesito de, tipo, se o Estado é uma pessoa jurídica, ele tem, tipo, um CNPJ. Falando propriamente Estado, a gente vai separar ele em vários quesitos. Esse CNPJ não é necessariamente uma coisa do Estado, mas quando a gente fala em alguns órgãos governamentais, eles podem ter sim, porque o CNPJ, vamos lá, o CPF nosso, vou comprar com o nosso CPF, é um número da Receita Federal para controlar, não para controlar, mas para ter uma visão da nossa vida patrimonial, da nossa vida econômica. O CNPJ é a mesma coisa, ele é o CPF da pessoa jurídica, entendeu? Então, ele identifica todos aqueles trabalhos da pessoa jurídica. Se vocês pegarem uma notinha de mercado, vai estar lá o CNPJ. E esse CNPJ é para controlar esse volume de dinheiro que entra, de dinheiro que sai. Até muito bem, quando a gente fala de personalidade jurídica para entes públicos, a gente controla esse entrada e saída de dinheiro para não ter corrupção. Então, por isso que alguns órgãos têm CNPJ. É muito comum cartórios que não estão muito vinculados ao poder público, ou seja, cartório de registro civil, ele presta serviço para uma entidade pública, registra crianças, registra óbito, registra casamento. Só que ele é particular, ele tem CNPJ, para entrar e controlar essa entrada e saída de dinheiro, para que não esteja corrupção. Porque a certidão de nascimento, a gente não pode cobrar para registrar uma criança. Não se cobra para registrar uma criança, não se cobra para dar um nome a uma criança. Então, nenhum órgão pode fazer isso. E como que a gente controla isso? A gente controla isso através do CNPJ, vendo se entrou dinheiro, se não entrou, quantos registros foram feitos por mês, quantos não foram, e fazendo esse cálculo. Então, o CNPJ, ele é um CPF, mas para controlar essa entrada e saída de dinheiro em órgãos públicos, alguns têm, alguns não têm, mas para mesmo controlar e não ter corrupção. Mais alguma dúvida? Excelente, obrigado. Obrigado mesmo. Qualquer coisa é só. Eu tava naquela de, tipo, e algum órgão é de direito público e ele tem CNPJ, eu sou meio que indiretamente proprietário do CNPJ também, certo? Afinal, eu pertenço ao público. Mas, tipo, eu creio que o Estado mesmo, como a gente entende, com o governo não deve ter, né? Não, isso não. É mais entidades, são mais que tem CNPJ mesmo para fazer um controle, são mais mesmo órgãos que prestam serviço para o nosso estado, mas que não são vinculados a ele propriamente dito. É muito fácil entender isso com cartório de registro civil. Cartório de registro civil, pelo próprio nome, registro civil, ele presta um serviço para o Estado, mas ele é particular de uma pessoa. Mas mesmo assim, ele tem que ser controlado. Professora, então... Foi esse exemplo que você deu que sanou minha dúvida. Obrigado, viu? Por nada. Então, o CNPJ é tipo um CPF da pessoa jurídica? É tipo um CPF, ele é emitido também pela Receita Federal. Mas, no caso, ele passa a ser um CPF da pessoa jurídica, não é? Sim, CPF da pessoa jurídica. Entendi. Agora, continuando, vamos voltar para personalidade, para as pessoas jurídicas. Um conceito básico das pessoas jurídicas, ela é um conjunto de pessoas ou bens também. Pessoas jurídicas, elas são formadas por um interesse comum. Abrir uma padaria, um interesse comum, a pessoa vai lá e forma essa pessoa jurídica. Essa importância de a gente regular ela
é porque ela tem essa participação com outras pessoas, com terceiros. Então, qualquer participação, qualquer relação humana que a gente tenha, mesmo nessas pessoas jurídicas, possivelmente pode dar alguma desavença. Então, a gente dá esses direitos, essas personalidades, para que a pessoa jurídica também não fuja das suas obrigações. Se uma padaria, ela fica devendo para um fornecedor dela, fornecedor de trigo dela, como que a gente vai regular isso? Como que a gente obriga ela a pagar o seu fornecedor de trigo? Porque ela tem personalidade. E automaticamente, ela tendo personalidade no nosso direito, ela tem obrigações de pagar aquela pessoa. Porque ela não pode se enriquecer sem causa. Ela tem que se enriquecer pelo trabalho dela. Então, ela tem, por obrigatoriedade, pagar aquilo. Por quê? Porque ela tem essa personalidade jurídica e, tendo personalidade jurídica, automaticamente ela tem obrigações, ela tem direitos, ou seja, se ela fornece pães para uma empresa de festa, essa empresa de festa tem que pagar ela, porque ela tem o direito de receber por aquilo que ela está vendendo, por aquilo que ela está trabalhando. E ela só consegue isso por causa dessa personalidade que o nosso código vincula nela. Ela tem, aqui, a principal característica, ela tem uma personalidade diversa dos seus membros. Quando a gente fala isso, a gente pensa nas... Vamos continuar no mesmo exemplo. 5 amigos querem formar uma padaria. A personalidade jurídica é diversa desses membros. Diversa como? A responsabilidade dela é diferente. Pessoas naturais têm uma responsabilidade diferente no Código Civil do que pessoas jurídicas. E tratando propriamente disso, de uma padaria que tem a sua obrigação desse fornecimento, tem o direito de receber por aquilo que ela trabalha, ela tem essa responsabilidade por dívidas. Ou seja, ela adquire dívidas diferenciadas de uma pessoa natural. Uma pessoa natural, ela tem as suas personalidades vinculadas a outro tipo de quesitos do que a personalidade jurídica. Apesar de que a personalidade jurídica aqui, ela também tem o quesito de poder ter alguns direitos bem iguais aos nossos também, com a proteção do seu direito à imagem, vamos dizer assim. Uma personalidade jurídica que é uma empresa, a padaria, que tem o seu mascote lá. Vamos considerar ele como uma imagem dessa pessoa jurídica. Ele tem direito a ser protegido, e esse é muito igual ao nosso. Mas falar de personalidade diversa dos membros é falar mesmo que ela tem uma responsabilidade um pouco diferente dos seus membros. Porque, principalmente, falando no quesito dela ser uma empresa, quem responde mesmo pelas dívidas que se contraem nessa empresa é a pessoa jurídica. É a personalidade jurídica que foi criada ali. É ela que responde por essa empresa, pelas dívidas. Se ela compra trigo e não paga, quem está respondendo por essa dívida é ela propriamente dita, não são os seus membros. Apesar de que a gente sabe que tem administração, mas isso vocês vão entender e vai ser dividido melhor para vocês em direito empresarial. Então, não se preocupe com esse negócio. Ah, tá, personalidade jurídica, mas são pessoas naturais que administram. Sim, existem responsabilidades específicas para cada caso. Mas primeiro vamos começar nesse básico mesmo, entendendo isso. Essa diversidade, essa personalidade diversa de seus membros, são propriamente dito as responsabilidades e obrigações que ela tem diversas das pessoas naturais. É muito bem separado isso. Aqui eu coloquei esses elementos porque são os principais elementos para a constituição dessa personalidade jurídica. Da mesma maneira, quando a gente fala da pessoa natural, a gente precisa saber onde começa a sua personalidade, onde começam os seus direitos e onde termina eles. Pessoa jurídica é a mesma coisa. Porque, novamente, tratando o nosso direito, ele precisa de uma margem. Ele precisa dessa margem para saber aonde que ele vai agir. Ninguém pode recorrer a um direito de imagem
se a pessoa não é nascida. Você tem imagem da onde, você tem nome da onde. Personalidade jurídica é a mesma coisa. Ninguém pode recorrer a alguma coisa de uma personalidade jurídica que não venha a existir ou que não exista. Então, por isso que a gente determina onde ela começa e onde ela termina. E essas 3 características aqui que eu coloquei para vocês: vontade, licitude. Vontade e licitude, no caso, são propriamente ditos da concessão dela, ou seja, da criação dela. A vontade é mesmo a vontade humana de criar essa personalidade, de criar essa pessoa. São pessoas com interesse comum, seja um interesse econômico, seja um interesse social. Você pode abrir também uma pessoa jurídica para criar uma associação sem fins lucrativos. Ou seja, você não vai receber nada por isso, mas você cria porque você é um bom samaritano. Você quer fazer alguma coisa boa. Existe isso também. Então, são as vontades mesmo da pessoa natural. Vontade dos seus membros criadores. E essa vontade, ela é muito vinculada a uma vontade comum. É mais fácil a gente pensar nela quando a gente pensa nessa vontade, ela vindo de uma finalidade econômica. Vamos abrir uma padaria para ganhar dinheiro. Ponto final. A licitude é que o negócio dessa pessoa jurídica ela tem que ser lícito. Ela não pode ter... Os seus objetivos não podem ser vinculados a nada que não esteja no nosso a nada que o nosso Código Penal proíba. Você não pode... Um exemplo bem exagerado, mas você não pode montar uma personalidade jurídica para criar uma empresa de matadores de aluguel. Porque o homicídio no nosso próprio Código Penal é crime. Qualquer coisa ilícita que o nosso Código Penal fale que é crime, que o nosso Código Civil não permita a gente fazer, não vai ser personificado, não vai adquirir personalidade jurídica. Porque ela tem que ter a vontade das partes, as partes concordam com isso, vamos criar uma padaria? Beleza, vamos criar uma padaria. O negócio de padaria é lícito? É lícito. Ponto final, criamos. E agora, por último, uma coisa que eu vou relembrar com vocês é a própria personalidade jurídicas não personificadas. Existem muitas instituições que acabam por não adquirindo personalidade jurídica, principalmente por não ter registro. Ou seja, é uma sociedade que se cria, ela não vai se registrar e elas são despersonificadas. Por que a gente fala que elas são despersonificadas, mesmo sendo basicamente igual a uma pessoa personificada? Ela só não tem o registro. Porque a gente vai tratar de forma diferente essas responsabilidades dela. A personalidade jurídica, para ser criada, ela precisa da vontade das partes e do seu objeto em comum ser lícito, do seu objetivo ser lícito. Aí ela pode ser registrada e pode ser criada. Ponto final. Então, se ela só começa a sua personalidade, se ela só começa a ter seus direitos e suas obrigações, quando a vontade das partes está certo, quando o objeto está lícito e a partir disso ela é registrada, e as outras, vamos tratar aqui as outras instituições que têm essa vontade, têm essa licitude, trabalham naquele ramo, mas não foram registradas. É por isso que o nosso código define essas entes não personificados, porque as obrigações deles são maiores. Novamente, eu repito aqui para vocês, vocês vão se aprofundar muito mais nesse quesito quando forem passando as etapas. Aqui, essa parte geral do direito civil, ele dá uma noções para você para separar a personalidade jurídica da personalidade natural. Mas vocês se aprofundam nessa importância de responsabilizar instituições que não sejam registradas no direito empresarial. Não precisa se preocupar muito com isso agora. É só você entender que uma instituição não personificada, uma instituição que não foi registrada, ela é despersonificada. Ela existe, ela exerce o que ela está exercendo, mas os direitos delas não são garantidos, porque a sua personalidade nunca veio a existir. Mas as suas obrigações estão ali. Por que as suas obrigações estão ali? Porque ela se responsabiliza, ela sempre está ali em uma atividade com terceiros. Então, a gente não pode, por essa despersonificação dela, deixar esses terceiros serem prejudicados. Então, ela tem obrigação.
Se a padaria não é registrada, não tem personalidade. E ela não pagou o seu fornecedor de trigo, o fornecedor de trigo pode entrar em qualquer momento no judiciário e a responsabilidade ainda existe ali. Só que diversos direitos dela não são garantidos por essa própria não personificação, que a gente precisa ter ela registrada para controlar essa atividade dela com terceiros. Então, é por isso que é tão importante, por isso a personalidade jurídica, a pessoa jurídica, ela se cria tendo todos esses requisitos, tendo esses requisitos em comum. A vontade, o objeto em comum lícito e o seu registro. Ele nasce a partir daí. Porque a gente precisa regular as atividades entre uma ou mais pessoas, sejam elas jurídicas ou sejam elas naturais. Porque independente do momento, independente da era, relações humanas acabam dando problema. O nosso Código Civil, ele vem tentando prevenir esses problemas. Por isso mesmo, a gente entrega a essas instituições essa personalidade, tanto para elas terem direito, elas terem esse direito de não serem maculadas, porque ela tem um interesse comum, ela tem um interesse humano comum, tanto para ela não ferir o direito de terceiros. É por isso que a gente coloca, e é por isso que o Código Civil fala de pessoa jurídica, para ela não ser ferida nos seus direitos e para ela não ferir o direito de terceiros. A partir disso, são esses pontos que eu queria relembrar com vocês. E nos minutinhos finais, eu vou resolver algumas questões aqui com vocês, só para a gente fixar um pouco o conteúdo. Aqui, ó, eu separei algumas questões. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Vamos lá. Em relação aos direitos da personalidade, é correto afirmar: dotado de alto grau de abstração e que torna superado na compreensão do direito civil contemporâneo, tem matriz constitucional. Ou seja, a primeira parte, a importante aqui, ó, é a primeira parte mesmo dessa pergunta. Em relação aos direitos da personalidade, é correto afirmar: em última instância, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir sobre o balanceamento entre o direito à honra, à imagem, à intimidade, à vida privada e à liberdade de informação. Não, isso aqui é completamente errado, porque quando a gente fala em compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir o que é, ou o balanceamento desses direitos, seria completamente errado a gente datar isso aqui. Porque a partir do momento que a gente começa a balancear, a gente colocar verdadeiramente numa balança. Ah, peraí, direito à imagem supera o direito à honra? Não. Isso aqui é limitar o nosso direito. Então, qualquer alternativa e qualquer pensamento pode ter de falar, ah, peraí, esse direito vale mais que esse? Não. Os direitos são ilimitados e são absolutos. Nenhum supera o outro e ele tem validade da sua vida à sua morte. Então, isso aqui não, porque balancear esse direito é limitar ele. Então, isso... Passando mais de 50 anos desde o golpe militar de 1964, as pretensões de indenização por danos decorrentes de violação aos direitos da personalidade durante o período da ditadura militar estão prescritos. Novamente, a gente falou. O direito civil fala. O direito da personalidade são imprescritíveis. É uma característica do direito da personalidade, são imprescritíveis. Então, não importa se foi um direito de anos atrás, eles não prescreveram. Se o nosso Código Civil garante que eles são imprescritíveis, isso dura desde direitos que foram maculados há 50, 70 anos atrás, até possivelmente os direitos que venham a ser maculados futuramente. Se, claro, esse Código Civil ainda continuar em vigência. Ele protege todos esses direitos.
Então, não. É uma característica do direito civil, do direito da personalidade ser imprescritível, então não, eles não podem ser prescritos. Os direitos da personalidade não podem ser considerados direitos subjetivos, porque o conceito de direito subjetivo é dotado de alto grau de abstração, o que torna superado na compreensão do direito civil contemporâneo, que tem matriz constitucional. Não. O direito da personalidade, ele é um direito subjetivo, subjetivo da pessoa. Por isso mesmo a gente não limita ele. Não sou eu que falo o que é uma macula-imagem, não sou eu que falo o que é macular o nome de alguém. Isso não cabe a mim. Alto grau de abstração aqui, o nosso direito à personalidade, ele tem esse alto grau de abstração, principalmente para não limitar esse direito, para a gente não balancear eles. Porque balanceando eles, a gente vai limitar eles. Se a gente começa a colocar, novamente, igual eu falei para vocês, esse rol taxativo. Ah, direito da personalidade é isso? Não é isso? É isso? Não é isso? A gente limita ele. Então, não. Eles são subjetivos, sim, eles são abstratos para manter essa ampla abertura da gente poder saber e cada pessoa poder definir o que é o seu próprio direito, o que é a sua mácula-imagem, mácula nome seu. Do mesmo jeito que eu falei. Uma coisa que pode machucar a minha imagem, muitas vezes não machuca a sua. Mas se eu quiser entrar no judiciário para recorrer a isso, eu posso entrar. Porque é um direito meu, está lá garantido na Constituição, no meu Código Civil. Isso pertence à minha dignidade como pessoa. E sou eu que entendo o que fere e o que não fere minha dignidade. Então, sim, são abstratos e são subjetivos. A Constituição consagra uma cláusula geral de tutela dos direitos da personalidade que prescinde de regulamentação para gozar de eficácia imediata, até mesmo entre relações interprivadas. Essa é a certa, eu já vou explicar para vocês por quê, mas ainda vou continuar lendo aí para vocês. A proteção do direito da personalidade não se estende às pessoas jurídicas, pois tais direitos têm por objetivo primordial a preservação do respeito à dignidade da pessoa humana. Não. Como a gente viu, a própria pessoa jurídica, o nosso código só fala de pessoa jurídica, só torna a pessoa jurídica para dar a ela esses direitos à personalidade, para dar a ela essa proteção, essa garantia de direitos à personalidade, para dar a ela essas obrigações. Então, sim, as pessoas jurídicas têm direito à personalidade. Porque muitas empresas, uma padaria, sei lá, Pão dos Sonhos, ela tem o direito desse nome ser preservado. Esse nome não pode ser vinculado a situações vexatórias, a propagandas que possam prejudicar aquela padaria. Isso tem a ver com o direito da personalidade dela, porque direitos, pessoas jurídicas se tornam pessoas jurídicas e automaticamente adquirem esse direito à personalidade. Aqui, ó, a Constituição Federal consagra uma cláusula geral de tutelas dos direitos da personalidade, que prescinde de regulamentação para gozar de eficácia imediata, até mesmo em relação interprivadas. A Constituição Federal, sim, ela tem essa cláusula geral da tutela das direitos da personalidade, quando ele fala que ele prescinde de regulamentação para gozar de eficácia imediata. Apesar da nossa Constituição falar do direito da personalidade, a gente ainda precisa de formas de proteger esse direito da personalidade. Por isso que o nosso Código Civil, ele vem e começa a falar da proteção à imagem da pessoa, da proteção ao nome da pessoa. É garantido na nossa Constituição, mas de forma muito genérica. Então, nosso Código Civil vem falando, a imagem não pode ser usada da pessoa sem sua autorização. O nome da pessoa não pode ser usado de forma vexatória, não pode ser usado sem sua autorização. O que é isso? Isso é uma regulamentação para gozar de eficácia, para que esse direito garantido na nossa Constituição seja eficaz. Então, a resposta correta é a alternativa D. Eu vou ler só mais uma com vocês aqui. Eu vou ler essa daqui, ó, porque essa aqui tem uma informação boa para a gente. Sobre o Instituto da Ausência, previsto no nosso Código Brasileiro, assinale a alternativa correta. O Instituto da Ausência é aquele da morte presumida da pessoa. Uma pessoa que desapareceu, a morte dela muitas vezes é decretada para que esses bens patrimoniais dela sejam regulados, para que coisas que ela tinha na vida dela antes dela morrer sejam regulados.
Então, a gente tem essa morte presumida. O Instituto da Ausência é o Instituto dessa morte presumida. 5 anos depois de passada em julgada a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva. Não. Em morte presumida, não existe esse de sucessão definitiva. Porque como a gente não sabe o paradeiro dessa pessoa, se a gente não encontra o corpo dela para provar na medicina, para provar cientificamente a morte dela, não existe esse negócio de uma sucessão exatamente definitiva. Então, não existe uma sentença em julgado. E aqui, ó, esse prazo é um prazo de 10 anos, não um prazo de 5. Há uma sucessão, né? A gente presume a morte dessa pessoa, há essa sucessão, mas em qualquer momento, se a pessoa aparecer, o direito da personalidade dela é novamente entregado a ela, e esses bens que eram dela antes, e esses bens que são dela, serão entregues novamente para ela, independente se já tiverem cordeiros, deve ser entregue totalmente a ela. O ausente é considerado incapaz pela lei civil. Não, a gente não sabe o que aconteceu com o ausente, então, quando uma pessoa ela desaparece, a gente não consegue não controlar, mas a gente não consegue visualizar essa vida dela, a gente não pode dar a ela capacidade, incapacidade. A gente só consegue fazer isso quando a gente consegue enxergar, quando a gente visualiza essa pessoa. O cônjuge do ausente, desde que não separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos antes da declaração da ausência, será preferencialmente o seu legítimo curador. A restritiva correta é essa, eu já vou comentar com vocês, mas vamos ver as outras aqui para a gente ver aonde elas estão erradas. O Ministério Público não tem legitimidade para requerer a declaração da ausência. O Ministério Público ele tem essa legalidade, porque ele é um órgão e é um ente do Estado. E quem regula essa questão do nascimento da pessoa, do casamento da pessoa e da morte da pessoa é o próprio Estado. Então, o Ministério Público ele pode sim recorrer. Essa pergunta estaria certa se a gente tirasse esse não, né? A sucessão provisória será aberta após 5 anos da decisão de declaração de ausência. Não, sucessão provisória é aberta depois de 10 anos da ausência. Aqui mesmo que erra com a gente é o prazo. E aqui, ó, a pessoa mais próxima de alguém que se ausenta dentro de um casamento é o seu parceiro. O seu parceiro, a sua parceira. Então, automaticamente, o nosso Estado vai entregar para essas pessoas os direitos sobre esses bens. Até porque, novamente, o casamento civil, ele serve para 2 pessoas se unirem e regularem o seu patrimônio. Então, nada mais é cabível do que essa pessoa ser curador dos bens dessa pessoa durante a sua ausência. E aqui ele fala, não separado judicialmente. Porque se as pessoas estiverem separadas judicialmente, vocês concordam comigo que não faz o menor sentido você entregar o bem de uma pessoa, o ex dela, que ela já não tinha mais nada a ver com a vida dela? Você tem que entregar para o parente mais próximo. E o parente mais próximo aqui não vai ser o seu ex. Seria possivelmente sua mãe, seu pai, seus filhos. Ou, de fato, por mais de 2 anos antes da declaração de ausência. Quando ele fala aqui 2 anos, nosso Código Civil dá esses 2 anos. Muitas pessoas acabam achando tão complicado fazer um divórcio e ter que dividir os seus bens. Ah, essa casa fica para você, esse carro é para você, 50-50 é seu. Tem pessoas até que têm empresa junta com o seu marido ou com a sua mulher. Então, eles acham tão difícil que as pessoas só se separam, já não moram mais juntas e já não vivem o matrimônio propriamente dito. Então, não faria o menor sentido você entregar a curatela dessa pessoa para alguém que já estava 2 anos separado de você. Porque tanto essa pessoa não tem mais interesse na sua vida, quanto você já não tinha na dela. Então, seus bens e toda aquela coisa sua é entregado para alguém que já tinha alguma coisa a ver com você, para alguém que tinha uma responsabilidade com você e para alguém que você também tinha alguma coisa afetiva com essa pessoa. É o que muito faz mais sentido aqui. Bem, gente, eu finalizo agora. Tudo que eu falei aqui para vocês, eu acho importante vocês relerem novamente, vocês estudarem para a prova. As provas nossas, vocês já tiveram o primeiro contato com elas, elas são de alternativas, vocês vão ter que escrever as respostas.
Acho que os professores já chegaram a comentar com vocês, mas vocês não precisam decorar código, não tem essa necessidade. Pode colocar ele de forma genérica. Não há nenhuma necessidade de colocar artigo tal. Artigo 11 protege direito ao nome. Não. Põe de forma genérica. E tenta argumentar da maneira mais clara possível. É isso que os professores querem. Uma clareza na sua argumentação. Não precisa encher pepino na sua questão. Não precisa inventar. Responde aquilo que você sabe. Faz a prova com calma, lê ela com atenção. E não precisa mesmo ficar enchendo linguiça na questão. Não precisa pegar, tipo assim, você tá perguntando sobre uma mácula ao direito da imagem. Não precisa reescrever o que aconteceu. Tipo assim, a imagem de João foi maculada por causa disso, disso, disso. Então, eu vou tratar essa coisa dessa forma. Não. A questão pediu para você falar, tá, o que o João tem direito a isso? A imagem do João foi usada sem autorização. Pelo Código Civil, ele tem direito a isso, ponto final. Faz o que a questão pede, de uma forma clara e de uma forma limpa. Então, bom final de semana para vocês, né? Bom resto de final de semana para vocês. Continue estudando para a prova. Qualquer dúvida que vocês tiverem e quiserem me perguntar durante esse final de semana até a prova de vocês, podem me mandar para o WhatsApp. Eu sei que é importante vocês tirarem dúvidas antes da prova, não tem nenhum problema, tá bom? Talvez eu não responda rapidamente, mas eu vou responder. Então, tchau, até semana que vem.